A paz do Senhor para todos. Amém. Que tarde gloriosa que estamos na casa do Senhor. Quando nós estamos parados, ouvindo a palavra do Senhor, meditando, não temos vontade de mais nada, só ficamos pensando naquele dia. Vocês já imaginaram que o Senhor Jesus vier buscar a igreja? Que dia glorioso! Que dia maravilhoso! Vamos ficar firmes, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor todos os dias, meditar nela, pedir que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para entendermos a palavra de Deus, orarmos quando estamos orando, falando com o Senhor. E assim nós estamos cada dia nos preparando mais para encontrar com o Senhor. O nosso objetivo nessa terra que Jesus deixou para nós é nos prepararmos cada dia mais para encontrar com Ele e ganhar almas para o seu reino. Não há mais nada, não há mais nada, não há nada que mais que você possa se preocupar, mas sim estar preparada para encontrar com o Senhor e ganhar almas para o reino do Senhor. Eu quero cantar um hino para a honra e para a glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Tocarei, já nos alertar, nosso coração despertar, pois a vinda é bem certa de Jesus. De mil anjos rodeado, para a frente preparado, Cristo volta agora ao ato. Aleluia.
caminho perderemos tudo, mas se permanecermos até o fim, nós realmente estaremos para sempre com Ele. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, vamos estar de pé, vamos orar a Deus. Logo após a oração, nosso pastor Ezequiel Soares estará ministrando a palavra de Deus. E vamos rogar para que Deus continue falando conosco no nome de Jesus. Amém? Deus não vai falar o que você quer ouvir. Deus vai falar o que você precisa ouvir. Ok? Pai bondoso, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que oramos nesse momento, Pai. Agradecido, meu Deus querido, por tudo que já aconteceu nesse culto, nesse trabalho, Senhor. Meu Deus querido, louvores, ó Pai, a oração, a leitura da Tua palavra, a contribuição da Tua igreja, Pai. Meu Deus, pastor Samuel Timura, Senhor, que já pregou a Tua palavra, Senhor. E nós continuaremos Te adorando, Pai. Deus querido, agora ouvindo a mensagem, Senhor, através do Teu Filho, Senhor. Deus, continue falando conosco de uma forma toda especial, Senhor. Pai de amor e bondade, assim oramos, e em nome de Jesus Cristo nós Te agradecemos, Senhor. Amém e amém, Jesus. Ainda de pé, querido irmão, vamos receber nosso querido pastor. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês não podem sentar, por favor. Eu quero, meus irmãos, já agradecer os irmãos, pastor da igreja, pastor Haroldo, pastor dessa igreja, porque eu vou estar com vocês ainda. Eu retorno na quinta-feira, se Deus quiser. Mas esta é a última palestra do estudo desta escola, da 14ª Escola Bíblica de Obreiros, e como já disse, trago saudações da Igreja de Jundiaí, do Ministério, também da minha família, e quero também falar aqui, expressar a gratidão da Igreja de Jundiaí, pelo pastor Samuel Timura, pelo apoio ele tem dado aos irmãos aqui, acolheu o pastor Haroldo, desde que o pastor Haroldo veio para São Paulo. O Haroldo nem ainda era ministro do Evangelho, mas ele abraçou e recebeu como filho e tem acompanhado o ministério do pastor Haroldo até hoje. Então, meus irmãos, e a gente sabe o que é viver num país estrangeiro, principalmente os que chegam de imediato. Muitas vezes não conhecem a língua, não conhecem os costumes, não conhecem as tradições, não conhecem o pensamento do povo. E isso leva muito tempo para a pessoa entrar em órbita, para a pessoa entender. E, no entanto, o pastor Samuel Timura tem apoiado o ministério do pastor Haroldo, e não somente o Ministério do Pastor Haroldo, mas por meio dele, os brasileiros que estão aqui nessa região. Então, o pastor Samuel Timura, a igreja de Jundiaí, conhece essa história, sabe o que o Senhor significa para os irmãos brasileiros aqui, e ela continua orando para que Deus faça prosperar cada vez mais os seus caminhos, e abençoe o seu ministério, a sua família e a igreja sob o seu os cuidados pastorais. E nós, meus irmãos, vamos ter a honra de mais uma vez ter o pastor Samuel Timura conosco na próxima conferência missionária, que será nos dias 7, 8 e 9, sábado, domingo, segunda e terça de carnaval, que é o maior evento da igreja. O pastor Samuel Timura já esteve em Jundiaí, conhece a nossa igreja, conhece o nosso ministério, mas agora ele, se Deus quiser, estará conosco para pregar na nossa 26ª conferência missionária. O pastor Haroldo já pregou na 23ª e já na 3ª conferência missionária. Então, meus irmãos, ore por esse nome de Deus, né? Ore para que Deus continue abençoando grandemente
Também o pastor Haroldo, Deus tem feito prosperar os seus caminhos, claro, tem chamada de Deus, tem vocação divina, e o Deus que trouxe o pastor Haroldo até aqui, há de conduzir até a vinda de seu Filho Jesus Cristo. Continue orando pelo seu pastor, apoiando o seu pastor, é um homem de Deus que está aqui com responsabilidade diante de Deus, de cuidar do rebanho, de ensinar o rebanho, e Deus é com vocês. Então, se o seu pastor é abençoado, vocês também são abençoados, está bem? Então, meus irmãos, quero agora recomeçar o tema que nós começamos, e nós falamos no primeiro dia sobre o que é o credo, o que é a confissão de fé, a autoridade do credo, a autoridade da confissão de fé. E também ficou claro aqui que a confissão de fé e credo muitas vezes usamos como termos alternativos. Nós, na Assembleia de Deus, chamamos o nosso credo de cremos, que aparece no Mensageiro da Paz. Cada edição do Mensageiro da Paz traz ali as 14 declarações de fé do nosso cremos, e que agora a mesa da Convenção Geral designou uma comissão para preparar uma confissão de fé da Assembleia de Deus. O pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o presidente da nossa convenção, que é o nosso pastor, e ele recomendou que o cremo fosse mantido. O cremo não precisa ser alterado, e vai servir como o extrato da nossa confissão de fé. E o projeto é para a próxima AGO, a próxima Assembleia Geral Ordinária, que será em abril de 2017, se o nosso bom Deus assim permitir. Se Jesus não vier até lá, queremos apresentar na convenção este documento para aprovação e servir de guia para orientar os irmãos. É verdade, como disse no primeiro dia, a Bíblia é a palavra de Deus ao homem, e o credo é a resposta do homem a Deus. A Bíblia revela a verdade pela vida humana e por fatos. O credo, no entanto, revela a verdade por meio de doutrinas. Então, são coisas que se completam, mas o credo, a sua autoridade deriva das Escrituras, portanto, ela é uma autoridade relativa, e o credo precisa ser atualizado periodicamente, porque expressa o pensamento da igreja. O credo são interpretações precisas e autorizadas das Escrituras. Foi isso que nós enfatizamos na primeira palestra. Então, nós explicamos os credos, chamados credos ecumênicos. Geralmente, quando se fala de credos, é uma referência aos 5 credos ecumênicos: o credo dos apóstolos, o credo niceno, o credo niceno constantinopolitano, o credo da Calcedônia, o credo de Atanásio. Nós já falamos desses 4 primeiros, não o niceno constantinopolitano, porque é uma ampliação, um reforço do credo niceno. Mas nós falamos do credo dos apóstolos, falamos do credo niceno, e falamos do credo da Calcedônia, falamos isso ontem, que trata das 2 naturezas de Cristo, que é um assunto um tanto complexo, que até hoje gera controvérsia entre alguns ensinadores da igreja. E nós falamos aqui que o Senhor Jesus é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. E a Bíblia apresenta elementos da natureza humana que mostram de maneira inconfundível o Jesus homem. E Lucas, que é o Evangelho do Filho do Homem. Nós falamos isso aqui numa das escolas bíblicas. Quando falamos do Evangelho de Mateus, é o Evangelho do Rei, que o Evangelho de Marcos é o Evangelho do servo, que o Evangelho de Lucas é o Evangelho do Filho do Homem, e o Evangelho de João é o Evangelho do Filho de Deus. Isso com base também na revelação de Ezequiel, capítulo 1,
e versículo 10, onde faz menção daquela visão que ele viu um personagem com um querubim com o rosto de homem, um com o rosto de leão, outro com o rosto de boi e outro com o rosto de águia. Então, que realmente o leão é o rei dos animais, que se aplica ao Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do Rei, porque Mateus apresenta Jesus como o rei, o filho de Davi, o rei prometido de Israel. E Marcos apresenta Jesus como servo. E o tema é porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, e Marcos é um evangelho resumido, é um evangelho que não traz a genealogia, porque ninguém tem interesse na genealogia de um servo. O Marcos não tem o discurso de Jesus, e quando aparece é muito resumido. Os 8 primeiros capítulos de Mateus, eles são resumidos em um capítulo só de Marcos, porque os discursos, às vezes, eles são omitidos, e quando não são omitidos, são resumidos. Por quê? Porque ninguém tem interesse no discurso do servo, mas o interesse é no trabalho. E o Evangelho de Marcos mostra o servo Jesus trabalhando. São os milagres, as obras poderosas de Jesus falam por si só a sua origem, quem ele é. Então, o que Marcos está mostrando é isso. Olha, vejam as obras, vejam os milagres, vejam o que ele fez. Isso prova que ele é o Messias de Israel, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador do mundo. Então, Marcos é o Evangelho do servo que mostra Jesus trabalhando. E é o Evangelho que fala muito das mãos. Fala que Jesus impôs as mãos sobre a sogra de Pedro e curou a sua febre. Lá em Mateus fala isso também, mas não fala, não faz menção das mãos. E diversas vezes em Marcos aparece Jesus trabalhando, operando as mãos milagrosas para curar, porque é o Evangelho do servo. E Lucas, aí sim, Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem. Ele ressalta, ele enfatiza o lado humano de Jesus, embora ele não negue que Jesus seja Deus. Ele ensina, logo no primeiro capítulo fala que Jesus será chamado Filho de Deus, porque o santo que tinha de nascer será chamado Filho de Deus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Lucas mostra também Jesus como Deus, mas a ênfase, é isso que eu estou dizendo, a ênfase, por quê? Porque no mundo grego-romano havia os mitos, os deuses, e os deuses, eles se metamorfoseavam. O que é a metamorfose? É a mudança desses supostos deuses em figuras humanas, mas era uma mudança temporária, depois ele voltava à sua origem. Isso se chamava metamorfose. Os deuses assumindo a forma humana e depois ele voltava à sua forma divina. Isso na mitologia grega, na mitologia romana. Você vê que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, quando Paulo, em nome de Jesus, curou um paralítico, e o povo começou a gritar e disseram: ei, é que fizeram os deuses de semelhança de homens, porque era uma crença, é claro que isso não é mito, mas eles acreditavam nisso. Então, e a preocupação de Lucas, dirigido pelo Espírito Santo, era para que Jesus não fosse confundido pelos gregos e romanos com mais um dos deuses. O que eu queria mostrar era a singularidade de Jesus, que Jesus é o verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra, que assumiu a forma humana. E por isso que Lucas detém 3 capítulos, os 2 primeiros capítulos no lado humano de Jesus, que ele tinha primo, o João Batista, que Isabel era prima de Jesus, que tinha amigos, que tinha parentes, e que Jesus cresceu fisicamente, que Jesus cresceu mentalmente, mostrando a vida humana, o lado humano de Jesus em família. Aí despistava deixava fora qualquer ideia de um grego ou de um romano comparar ou confundir Jesus com um dos deuses, ou colocar Jesus no panteão dos deuses pagãos. Não. Então o que o Lucas estava mostrando que Jesus realmente teve uma vida humana, era homem, verdadeiro homem, e também verdadeiro Deus. Por isso que Lucas, o lema é esse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Esse é o tema do Evangelho de Lucas, o Filho do Homem.
Jesus, em Marcos, o servo. Jesus em Mateus, o rei. E João é o evangelho do Filho de Deus. Nós falamos ontem aqui sobre o verbo, sobre o Logos. Muito bem. Então, nos evangelhos, nós encontramos as duas naturezas de Jesus. Nós falamos isso ontem, citamos alguns versículos. O Jesus Deus e o Jesus homem. Agora, o Jesus dos credos, ele já aparece de forma sistematizada, de forma de doutrina. Na Bíblia, a revelação é espontânea, é natural. Deus se revelou na história, faz parte da Bíblia. Mas o credo já é, como diz, a interpretação precisa e autorizada das Escrituras. E o credo da Calcedônia mostrou isso, claro. Ele, como já havia na época os chamados monofisitas, doutrina se iniciou com um cidadão chamado Eutico. Mas na época do concílio da Calcedônia, que foi no ano 451, Calcedônia é hoje um bairro de Istambul, mas não tem mais esse nome, tem outro nome, mas foi lá que ocorreu esse concílio, e esse concílio definiu sobre as naturezas humana e divina de Jesus. Por quê? Porque os monofisitas diziam que a natureza humana de Jesus se amalgamou, é mais do que uma mistura com a natureza humana. Então, a natureza de Jesus, segundo os monofisitas, monofísico quer dizer uma natureza. A palavra grega física é natureza. E monós quer dizer único. Então, o monofisismo é a doutrina de uma só natureza, porque eles diziam que a natureza humana de Jesus se fundiu com a natureza divina, e com isso surgiu uma nova natureza, que nem era totalmente humana e nem totalmente divina. Era uma mistura que nós mostramos ontem aqui, os irmãos se lembram? Nós mostramos aqui, utilizando a experiência, a ilustração do pastor Vigílio, pedi a permissão, e usei os meus elementos aqui para mostrar a diferença. E dei o exemplo também da liga de cobre com estanho, que fundindo os dois e misturando, aí forma o bronze, que é outro metal. O bronze nem é estanho não, é latão. Então nem é latão e nem é cobre. Mas a mistura do cobre com o latão forma o bronze. Então seria isso que os monofisitas faziam, interpretando as duas naturezas de Jesus, negando, na verdade, negaram as duas naturezas de Jesus. Jesus anunciou com uma natureza que nem era humana e que nem era divina, uma natureza peculiar. E o concílio da Calcedônia rechaçou isso. Nós vemos aqui o credo da Calcedônia, quando enfatiza Jesus verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas só que nem todos aceitaram o resultado deste concílio. Jacó Valadeus, que é o tido como fundador da igreja siríaca, que existe ainda hoje, São Paulo tem a igreja siríaca, a igreja armênia, também tem em São Paulo, a igreja cóptica do Egito, a igreja etíope. Essas igrejas, elas não aceitaram o credo, a formulação da Calcedônia, não aceitaram. E até hoje, as seitas de hoje não aceitam os credos ecumênicos, esses 5 primeiros credos da humanidade. As seitas não aceitam nem Mórmon, nem Testemunho de Jeová, nem Adventista do Sétimo Dia, então as seitas recusam, não aceitam. Agora, os principais ramos do cristianismo, como disse, elas aceitam, por isso que são chamados de credos ecumênicos. E as confissões de fé, que vieram depois da Reforma, a partir de Lutero, a confissão de Augsburgo, que é a confissão elaborada em 1530, e foi aprovada e aceita como o guia de instrução para os luteranos. Então, é calcado também no credo
dos credos ecumênicos. A confissão helvética, que é uma confissão reformada, também calcado também nos credos ecumênicos. A confissão de Westminster, que é a mais famosa, de 1647, preparada por uma equipe de estudiosos, de eruditos, e aprovado pelo Parlamento Britânico, que começou em 1643 e terminou em 1647, que é um texto belíssimo. Eles prepararam também o Catecismo Maior, o Catecismo Menor e a Confissão de Westminster, é o nome da Catedral de Londres. Westminster é uma mistura de uma palavra inglesa com uma palavra alemã que quer dizer Catedral do Oeste. Minster, Catedral, Oeste. Então, Westminster é Catedral do Oeste, é uma catedral famosa em Londres, e foi lá que foi elaborado esse texto. Por isso que se chama Confissão de Fé de Westminster, ou Catecismo Maior de Westminster, ou Catecismo Menor, ou Breve Catecismo de Westminster. Muito bem. Então, todos esses e outras confissões, depois da Reforma Protestante, vêm com base nos credos ecumênicos. Por quê? Porque nos credos as definições estão prontas. E todas elas têm fundamentação bíblica. Então, é claro, uma denominação evangélica, uma igreja cristã, que vai preparar a sua confissão de fé, é claro que vai lá nos credos pegar as formulações prontas sobre Deus, porque com exceção do credo dos apóstolos, demais credos, a ênfase na doutrina de Deus, na Trindade, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o credo dos apóstolos, como já falamos, é um resumo, que fala de Deus, o Pai, do Filho Jesus Cristo, do Espírito Santo, da concepção original, da sua morte e sofrimento, da sua sepultura, da sua ressurreição, da sua volta ao céu, da sua vinda à terra, da salvação dos pecadores, do Espírito Santo, da igreja. Então você vê que ali tem um resumo dos pontos principais da fé cristã, como nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, que se chama Doutrinas dos Apóstolos, que na época eram esses pontos básicos da doutrina apostólica. Muito bem. Então agora, nós vamos entrar no quinto credo ecumênico, que é o credo de Atanásio. É o credo mais longo e também o mais completo. Quem tem o meu livro é Credos e Confissões de Fé, acho que está na página 49. Página 49, tenho ali o texto, eu quero mostrar para vocês a maneira, pelo título de Atanásio, mas se questiona que se Atanásio realmente é o autor desse texto. Releva o seu nome, a princípio porque pensava-se que tinha sido dele, mas o registro mais antigo desse credo é do ano 500, a partir do ano 500. Por isso que muitos acham que ele não é o autor desse credo. Mas leva o seu nome também porque expressa o pensamento teológico dele, que a vida inteira ele defendeu esses pontos que estão aqui no credo. Então ele foi pastor, foi bispo da igreja de Alexandria, depois do concílio de Nicéia, e ele enfrentou os pneumatoquianos, nós falamos deles ontem, aqueles que eram contra a doutrina do Espírito Santo, Eustáquio e Sebastião, falei dele que era o principal, Anônimo também, outros que eram contra a doutrina do Espírito Santo. Então, Atanásio combatia os arianistas, combatia os pneumatoquianos. Então, e esse credo expressa realmente o pensamento de Atanásio, por isso que é chamado de credo atanasiano ou credo de Atanásio. Então, na página 49, diz assim o texto. Bom, eu já comecei com a terceira declaração, porque as duas primeiras não entram na doutrina, mas a introdução.
Mas diz assim, a fé universal é esta, veja só, que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só. Glória é igual e a majestade é coeterna. Tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho incriado e o Espírito Santo incriado. O Pai é imensurável, o Filho é imensurável, o Espírito Santo é imensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. E, no entanto, não são três eternos, mas há apenas um eterno. Da mesma forma, não há três incriados, nem três imensuráveis, mas um só incriado e um só imensurável. Assim também o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. No entanto, não há três onipotentes, mas sim um onipotente. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No entanto, não há três deuses, mas um Deus. Assim o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Todavia não há três senhores, mas um Senhor. Assim como a veracidade cristã nos obriga a confessar cada pessoa individualmente como sendo Deus e Senhor, assim também ficamos privados de dizer que haja três deuses ou senhores. O Pai não foi feito de coisa alguma, nem criado, nem gerado. O Filho procede do Pai, somente não foi feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Há, portanto, um Pai e não três pais, um Filho e não três filhos, um Espírito Santo, não três Espíritos Santos. Que nessa Trindade não existe primeiro nem último, maior nem menor, mas as três pessoas são coeternas, são iguais entre si mesmas, de sorte que, por meio de todas, como acima foi dito, tanto a unidade da Trindade como a Trindade da unidade devem ser adoradas. Amém? Aqui é o credo, chamado credo de Atanásio. Veja a precisão como esse credo interpreta cada ponto das Escrituras, porque tudo isso aqui nós encontramos fundamentação bíblica. Quando ele diz aqui, vamos começar de trás para frente, quando ele fala que há, portanto, um Pai e não três pais, um Filho e não três filhos, um Espírito Santo, não três Espíritos Santos, e nessa Trindade não existe primeiro nem último, maior nem menor, isso aqui está na Bíblia. Porque nós costumamos dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Tá bom, é uma expressão correta. Que o Filho é a segunda pessoa da Trindade. Tá bom, é uma expressão correta. Mas não significa que Jesus é o segundo numa hierarquia e o Espírito Santo o terceiro numa hierarquia. Não, os três são iguais. Nós usamos essa expressão por quê? Porque na fórmula batismal, o Filho aparece em segundo lugar e o Espírito Santo em terceiro. Porque há 4 passagens no Novo Testamento que apresentam as três pessoas de maneira clara e inconfundível. Quais são elas? Mateus 28, 19. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 6. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. E Efésios, capítulo 4, versículos 4 ao 6. Nós vamos ler isso aqui, vou mostrar isso para vocês. Mostrando que não há
primeiro nem último, porque as três pessoas são iguais em poder, glória e majestade, exatamente como diz o credo de Atanásio. Mateus 28, 19 diz o quê? Portanto, ide por todas as nações, ensinando, a batizando, fazendo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Não é isso? Então, o primeiro que aparece nessa trindade é o Pai. Segundo, Filho. Terceiro, Espírito Santo. Deixa eu ressaltar um ponto que eu falei aqui ontem. O termo pessoa é um termo emprestado, porque é difícil encontrar uma palavra precisa para identificar cada identidade na divindade. Então, as pessoas, por isso que a testemunha de Jeová até deboche. Escuta, mas como esse Deus de vocês é um Deus com três cabeças? Como pode ser uma pessoa incrível? Realmente, mas a Bíblia diz que lá em Isaías que Deus é misterioso, Deus é infinito. Se Deus pudesse ser compreendido e trazido à mente humana, ele teria de ser Deus. Então, as doutrinas bíblicas, elas são reveladas e não concebidas pela razão humana. Nós cremos no que está escrito. E nem tudo nós podemos compreender. Quem jamais pôde explicar a concepção virginal de Jesus? Como? Que Jesus foi gerado no ventre de Maria sem um contato humano. Um milagre. Então, há coisas que, embora a fé cristã seja racional, embora haja lógica na fé cristã, contudo, há mistérios que nós não compreendemos. E a Bíblia diz com todas as letras que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Isso aqui, o credo afirma isso está na Bíblia. Está escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu estava dizendo que Jesus é Deus. Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente, nele Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus pleno, habita toda a plenitude da divindade. Tito 2:13, aguardando a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus é Deus. A Bíblia fala com todas as letras que o Filho é Deus. Mas a Bíblia fala também que o Espírito Santo é Deus, o Deus Jeová de Israel. Nós encontramos diversas vezes na Bíblia. Olha aqui, segundo Samuel, que foi lido aqui, o pastor Sérgio Marivaldo leu, segundo Samuel 24, eu quero ler segundo Samuel 22. Olha aqui, desculpe, segundo Samuel 23. Fala aqui que o Espírito Santo é o Deus de Israel. Quer ver uma coisa? Outras passagens poderia mostrar, mas me lembrei agora dessa passagem. Diz aqui, olha, segundo Samuel, capítulo 23, e o versículos 1 e 2 e 3. Estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmo de Israel, ao que ele diz: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. A palavra de quem? Aqui fala o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo. Então, quem falou por meio de Davi? O Espírito Santo. E quem esteve na boca de Davi? As palavras de quem? Do Espírito Santo. Aí o versículo 3. Disse o... Escuta, mas quem disse foi o Espírito Santo ou foi o Deus de Israel? Então, porque o Espírito Santo é Deus. Vocês perceberam? Ele usou aqui de forma alternada. O Espírito Santo falou, sim, foi, o Espírito Santo falou, e o Deus de Israel disse isso. Então, não faz diferença entre o Espírito Santo e o Deus de Israel em termos de divindade. Então, o Espírito Santo é chamado também Deus. Então, meus irmãos, e o que acontece? O credo resume isso. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Isso está em toda a Bíblia, de ponta a ponta.
está na Bíblia. Mas só que o credo resume aquilo que eu falei, a interpretação precisa. Interpretou, está prontinho. Então, aí diz aqui que não há primeiro nem último. Os três têm a mesma glória, são iguais em poder, glória e majestade. Aí na forma batismal vem o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora veja o que diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 4 ao 6. Gostaria que alguém lesse 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 6. Veja o que diz aí a palavra do Senhor. Então, um momentinho só. Então, versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, o Espírito que aparece em terceiro lugar na forma batismal, aparece em primeiro lugar aqui. Veja o que vem em seguida. Mas o Senhor mesmo. Então, há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Então, o Senhor Jesus. Então, Jesus permanece em segundo lugar aí nessa passagem. E terceiro, a diversidade, obrigado, irmão. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em tudo. Então, o Pai, aí Deus é um Pai interessante. Eu já falei isso aqui numa das escolas bíblicas, mas eu vou repetir. Até porque o ser humano aprende por osmose, né? Por repetição, né? Paulo disse: eu não me canso de escrever as mesmas coisas, que são segurança para vós. Então, repetindo, a pessoa termina aprendendo. Nem sempre por cansaço, mas aprende. Né? Mas aprende. Não é verdade? Então, o que acontece? O nome Deus, no Novo Testamento grego, quando ele vem acompanhado do artigo ou com uma qualificação, se refere ao Deus Pai. Vocês perceberam isso? Por exemplo, em João 1:1, eu até dei um exemplo aqui, porque ela diz assim: a primeira cláusula diz, no princípio era o verbo. A segunda cláusula diz, e o verbo estava com Deus. E a terceira cláusula diz, e o verbo era Deus. São três cláusulas, são três declarações, e uma vai esclarecendo a anterior, até chegar no clímax, e o verbo era Deus. Muito bem. Aí a testemunha de Jeová vai e bate a tua porta no domingo de manhã. Você não veio para a escola dominical, aí Deus manda um castigo, e manda logo duas testemunhas de Jeová bater a tua porta, né? Vem feliz no meio da casa de Deus para aprender a palavra de Deus, aí você vai ter que engolir duas testemunhas de Jeová na porta de casa, né? E corre o risco de cair no laço delas, tá? Então, aí ela vai mandar você ler, que ela não acredita na nossa Bíblia. Para ela, a Bíblia verdadeira, a palavra de Deus, é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é uma tradução falsificada, adulterada, cheia de vícios, e preparada para contrabandear os ensinos peculiares da Testemunha de Jeová para o texto da Bíblia. É um texto falsificado, parafraseado. E no meu livro, que vocês têm aí, Testemunho de Jeová, a terceira parte do livro, eu apresento inúmeras provas das falsificações da tradução do Novo Mundo. Mas é a única Bíblia que elas acreditam. Para elas, todas as Bíblias do mundo estão falsificadas, adulteradas, e a dela é a única autêntica. Na verdade, a dela é a única falsificada. Né? É o contrário. Mas ela, para mostrar que nós estamos errados e numa cegueira, numas trevas densas, então ela quer usar a nossa Bíblia mesmo para mostrar o nosso erro, entre aspas. Né? Então ela vai mandar você ler na sua Bíblia. Leia João 1:1. Porque ela não vai criar confusão, mostrar na tradução do Novo Mundo, porque ela está falsificada. Lá desde o princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus, agora um Deus de minúsculo. Aí Jesus ficou um Deus pequenininho, um Deus inferior ao Pai, aí já foge do monoteísmo. Então escuta, mas Jesus disse que existe um só Deus verdadeiro, e agora, como você vai fazer? Pois ela sabe que vai ter problema, se for mostrar esse versículo. Eu falei, não, sabe, é que Jeová é o Deus Todo-Poderoso, é o Deusão, é o Deus Pai. Jesus é criatura. Ah, é? Então veja o que diz ali em João capítulo 17, versículo 3, quando diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro,
Espera aí, testemunho de Jeová, só um pouquinho. Então, existe um só Deus verdadeiro. E quem é esse Deus? Vai dizer Jeová. Então Jesus é um Deus pequeno, então ele é um Deus falso. Aí arrebenta com ela. Ela vai dizer que Jesus é um Deus falso. Ela diz que são seguidores de Jesus, são testemunhas de Jesus, testemunhas cristãs de Jeová, o termo que eu costumo usar. Ela jamais vai dizer que Jesus é um Deus falso, até porque qual é o risco de você tocar lá de casa, né? Isso é uma afronta. É uma afronta. Se chegar na sua porta e falar que Jesus é um Deus falso. Né? Então, ela não vai dizer isso, ela vai se engasgar. Então ele é verdadeiro, então, mas só existe um. Então Jesus é Deus. Aí não tem como ela fugir. Mas, por isso que ela já não vai usar a tradução do mundo, ela vai pedir a sua, para mostrar que nós estamos estupidamente errados. Aí você vai ler, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Só um pouquinho. Então vocês acreditam que Deus é uma trindade? Você vai dizer sim, Deus é uma trindade. É um só Deus em 3 pessoas. Então aqui fala, e o verbo estava com Deus. Então o verbo estava com a trindade? Sim. Então o verbo é a 4ª pessoa? Porque se Deus já é trino, como que o verbo estava com Deus? E realmente aí muitos crentes se engajam aí, porque não tem o hábito de ver a escola dominical, não tem fastio da palavra de Deus, não tem desejo de conhecer a palavra de Deus, e começa, aí daí um pouco está estudando sentinela com ela, daí um pouco fica besta como ela, de porta em porta, vendendo sentinela. É isso aí. Entendeu? Então o que acontece? O que acontece? Quando ela fala, escuta, na sua tradução, na tradução do Novo Mundo, com todas as falsificações que existem naquela tradução, e aí ela vai mostrar que é diferente das outras, aí traduziu assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. Colocou um Deus, não tem como letra minúscula. Mas esse artigo, ela fala, e a palavra estava com o Deus, ele existe no texto grego. Existe. É que não há necessidade de traduzir, porque o artigo ele funciona quando há necessidade de identificação da coisa. Então, no nosso caso, não há necessidade dele, é um supérfluo uso do artigo aí. Às vezes colocam, aí você usa isso como exemplo, olha aqui, o nome Deus, quando vem acompanhado de artigo, se refere ao Pai, ou então quando vem com qualificativo, quando fala Deus Pai, por exemplo, é um qualificativo, então o nome Deus aí significa o Pai. Então, o nome Deus pode ser a Trindade. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus ali é a Trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse Deus aí é Jesus. Mas o Deus da segunda cláusula, aí o verbo estava com o Deus, aí é o Deus Pai. Então, e agora nessa passagem que o irmão leu, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Ali também no texto grego está com artigo, então é o Deus Pai. Então, há diversidade de, o primeiro, o versículo 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aí o segundo, há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, aí é o Deus Pai, que opera. Então, as 3 pessoas atuando no corpo, a Trindade. Agora, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, como diz ali, quem pode ler? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Pronto, aqui é a Trindade. Olha aqui. Esse aqui é conhecido como bênção apostólica ou bênção trinitariana, com essa bênção que nós encerramos o culto. Assim como na sinagoga, os judeus terminam desde a atividade do culto com a bênção sacerdotal, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o Senhor sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti, levando o Senhor te dê paz. Então, essa é a bênção sacerdotal que está em Números, no capítulo 6, versículos 24 a 26.
que o rabino abençoa o povo quando termina o culto na sinagoga, com a bênção sacerdotal. E os cristãos terminam o culto com a bênção apostólica, que muitos chamam também de bênção trinitariana. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí aqui ele está em primeiro lugar agora. Na forma batismal, é em segundo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Agora, nos dons espirituais, começa com o Espírito Santo. O Filho continua na segunda posição. E agora aqui, começa com o Filho. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E o amor de Deus. Aí Deus vem em segundo. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Então, aqui nós temos as três pessoas da Trindade em ordem diferente. O propósito do Espírito Santo em tudo isso é mostrar que dessas três pessoas não há primeiro nem último. E os três são iguais em poder, glória e majestade. E agora Efésios, capítulo 4, versículos 4 ao 6. Quem lê esses três versículos? Ninguém achou ainda Efésios, capítulo 4, versículos 4, 5 e 6? Há um só corpo, um só espírito, então, um só corpo, um só espírito. Viu que no credo fala que não há três pais, mas um pai, não é isso? Não há três filhos, mas um filho. E nem três Espíritos Santo, mas um Espírito Santo. Está aqui, ó. Há um só Espírito Santo. Já começa também com o Espírito Santo, que é a terceira pessoa na fórmula batismal, mas aqui é a primeira. E depois, versículo 5. um só Senhor. E um só batismo. Então, um só Senhor. É o que diz o credo lá. Não há três pais, mas um pai. Não há três filhos, mas um só filho. E depois, o Senhor. Um só Deus e Pai de todos. Isso. Um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos, né? Por todos, sobre todos. Muito bem. Então, um só Pai. Aí está, meus irmãos. Pai não é filho e filho não é pai. Aí está aquele problema lá das igrejas unicistas, como a Voz da Verdade, como a Árvore da Vida. Né? Pai não é filho, nem filho é pai. Filho não é Espírito Santo, nem Espírito Santo é filho. Pai não é Espírito Santo, nem Espírito Santo é pai. As três pessoas são distintas. Pai é pai, filho é filho, Espírito Santo é Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo aí, em Efésios capítulo 4, versículos 4 ao 6. E isso está realmente, o credo de Atanásio é preciso quanto a isso. Agora vamos para o começo. Quando dizia a fé universal é esta, que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Aí no final, aqui na declaração 25, e nesta trindade, diz aqui, o Espírito Santo, portanto, um Pai, não três pais, um Filho, não três filhos, um Espírito Santo, não três Espíritos Santos. Nessa trindade não existe primeiro nem último, maior nem menor, mas as três pessoas são coeternas, são iguais entre si mesmas. De sorte que, olha aqui, por meio de todas, como acima foi dito, tanto a trindade na unidade, como a unidade da trindade, e a trindade da unidade devem ser adoradas. Quer dizer, podemos adorar uma dessas três pessoas isoladamente, ou as três pessoas juntas, a trindade. É isso que está dizendo aqui. Então, nós nos reunimos para cultuar o Senhor Jesus. Nós adoramos a Jesus. Está certo. Nós adoramos o Deus Pai. Está certo. Paulo diz, portanto, põe-me de joelho diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Efésios, do qual toda a família do céu e na terra toma o nome. Muito bem. Nós nos prostramos diante do Deus Pai. Também nos prostramos diante do Senhor Jesus. Também nos prostramos diante do Espírito Santo. Então, essas pessoas individualmente podem e devem ser adoradas, como também as três pessoas. É o que diz aqui, tanto a trindade na unidade, como a unidade da trindade. E outra parte que ele diz aqui, que é a veracidade cristã, diz aqui, diz aqui, assim como a veracidade cristã
nos obriga a confessar cada pessoa individualmente como sendo Deus e Senhor, assim também ficamos privados de dizer que haja 3 deuses e 3 senhores. Então, a veracidade cristã nos obriga a confessar cada uma dessas pessoas como Deus e Senhor. Também a adorar cada uma dessas pessoas como Deus. Ou a adoração da Trindade junto. É isso que nós cantamos no hino número 12. O hino 12, o hino 188, vem tu, ó Rei dos Reis. Ali é o hino da Trindade. Ali está muito claro, quem escreveu esses hinos sabe o que está fazendo. Sabe o que quer, conhece com profundidade as Escrituras. Então são hinos que louvam, que adoram a Santíssima Trindade. Mas 2 pontos aqui que eu quero mencionar, e com isso eu encerro. O ponto é que quando ele diz, não confundimos, iniciando, a fé universal é esta, que adoremos um Deus em Trindade e Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O que isso significa? As testemunhas de Jeová não confundem as pessoas, mas separam a substância. Porque a testemunha de Jeová diz que Jesus não é Deus verdadeiro. Jesus não é Deus. Então, está dizendo que Jeová, o Deus Pai, é de uma substância e o Filho é de outra substância, diferente de Deus, que Jesus não é Deus para a testemunha de Jeová. Então, a testemunha de Jeová separa a substância. Mas a Bíblia